né? Então, é o que aconteceu com a minha mãe. Começou a surgir aqueles vasinhos roxinhos na perna, começou a inchar mais no final do dia, e é aquela questão, né? A gente recomenda, né, como uma forma de prevenir, a utilização de meia elástica, especialmente se tem uma atividade onde fica muito tempo parado, seja em pé, ou seja muitas horas sentado. Hoje, né, o hábito de trabalhar sentado ali na frente do computador, que é o que minha mãe acaba fazendo, e também a questão, né, de ter uma atividade física regular, né? A gente fala tanto sobre saúde, eu acho que saúde passa por ter uma vida com atividade física, né? A gente é uma máquina feita para se movimentar, né? Eu acho que é bem por aí que a gente começa o nosso assunto hoje. E tem uma máxima também que a gente estava conversando até nos bastidores, que a saúde está nas nossas pernas, né? E principalmente para poder prevenir esses vasinhos. O que mais você pode me dizer sobre saúde estar nas pernas, sobre a sua especialidade? Eu comecei falando aqui sobre trombose, né? E a gente falou um pouquinho aqui sobre varizes também. Quão importante é se movimentar, ter atividade física para poder prevenir essas doenças? Eu acho que quando a gente fala de atividade física para membros inferiores, para as pernas, a gente está falando de autonomia, né? Se a gente pensar na população mais idosa, né, isso dá para ele a condição de seguir fazendo o que são atividades que a gente considera de rotina básica de vida. É uma pessoa que se exercita, um paciente mais idoso que faz alguma atividade física, ele se mantém ativo, né, e dá liberdade para esse paciente de fazer, por exemplo, tomar banho, né, fazer sua higiene, fazer alguma atividade com os familiares, que são pessoas do convívio dele. Agora, aquele paciente que vai perdendo isso, né, vai perdendo essa atividade física de forma regular, rotineira, ele vai perdendo a sua autonomia, né, e vai ficando cada vez mais ali difícil de se levantar, de se locomover. E isso acaba comprometendo também a saúde vascular, em vários aspectos, não só na parte venosa, mas também o paciente acamado, por exemplo, tem um alto risco de tromboembolismo pulmonar, ou mesmo de trombose venosa na perna. Porque sangue mais parado ali na perna tende a coagular, né? É por isso que é muito comum naqueles pacientes que têm algum problema de saúde que leva a ficar muito tempo acamado, a gente tem que se preocupar em prevenir trombose nesses pacientes. Bom, então quando a gente fala de membros inferiores, isso faz parte de uma questão de saúde mesmo, né? A atividade física, né, com fortalecimento muscular, previne não só a evolução da doença venosa, é aquilo que a gente conversava, né? Talvez seja o único fator que os estudos mostram que traz uma prevenção para o desenvolvimento de varizes. Então, aquele paciente que tem uma herança genética familiar que predispõe ele ao desenvolvimento de varizes, se ele não quer ter ou reduzir a chance dele ter, a melhor estratégia é manter uma atividade física com hipertrofia dos membros inferiores. Ah, doutor, não gosto de musculação, porque musculação é o que tem mais fundamento científico. Ah, vamos fazer uma bicicleta, né? Vamos fazer natação, vamos fazer alguma atividade que realmente cause essa hipertrofia. Outra coisa que eu gosto de falar de membros inferiores também, não é só na questão das varizes, da insuficiência venosa, mas é a questão da qualidade de vida na fase mais idosa, né? Aquele paciente acima de 70 anos que você previne doenças neurológicas, né? Hoje já é bem fundamentado que quando você se mantém ativo fisicamente, quando você tem uma boa hipertrofia muscular dos membros inferiores, você previne até doenças neurológicas no futuro. Então, tem íntima relação os membros inferiores com a atividade física. Legal. E varizes, a questão das varizes que você falou que a porcentagem maior da população são de mulheres que se preocupam mais com a parte estética. A nossa preocupação deve ser só da parte estética, quem tem varizes? Muito pelo contrário, a parte estética, às vezes, ela é o fator de gatilho, né, que faz aquele paciente tomar a decisão de procurar um especialista. Mas, na verdade, quando a gente fala de varizes, a gente está falando de uma doença, né? Uma doença que aumenta a chance de trombose, que aumenta a chance, né, de desenvolvimento futuramente de úlcera nos membros inferiores, que compromete significativamente a qualidade de vida do paciente. Por quê? Você imagina você conviver com a sensação de dor, peso, cansaço, câimbras noturnas, sensação de coceira, irritação nos membros inferiores. Bom, viver dessa maneira é viver sem qualidade. E hoje a gente tem tecnologias que nos permitem, de forma minimamente invasiva, resolver isso. Né? A gente estava conversando sobre as tecnologias que a gente tem no consultório hoje, né, do cirurgião vascular, que, olha, não precisa nem de repouso mais para fazer, né? Então, assim, você vai lá, faz as sessões, sai do consultório, você pode ir para uma academia. A única restrição, talvez, ainda é a questão da exposição ao sol, né? Que se você conversar com o dermatologista, ele já vai te recomendar não tomar sol. E da nossa parte, é a única coisa que a gente recomenda como
que deve ser evitado durante o tratamento. Mas, por exemplo, essa semana eu estava tratando um dos pacientes mais idosos que a gente trata lá no Instituto, 92 anos, com úlcera venosa nos membros inferiores. Vários colegas, né, já tinham conversado com ele, falado que não havia o que ser feito, mas, na verdade, falta aquele conhecimento mais do especialista, né, do cirurgião vascular mesmo. A idade hoje não é fator limitante para nenhum tipo de tratamento. Com certeza. Então, hoje, a idade, né, ela está muito associada à questão de envelhecer bem, envelhecer com qualidade. É isso que a gente busca. Então, esse paciente, a gente fez um tratamento com polidocanol, uma substância que a gente conhece popularmente como espuma, que a gente trata esse paciente, conseguimos, né, estamos efetivamente cicatrizando a úlcera dele e vamos resgatar o principal, que é a qualidade de vida, que é esse envelhecer com qualidade, né, com autonomia. E é isso que a gente está fornecendo para esse paciente. Você falou essa questão aí de envelhecer com qualidade. Para mim, isso é o significado de alta performance. Muito se fala sobre alta performance de atividades físicas extenuantes, Ironman, mas eu acho que performar hoje é você ter qualidade de vida agora para poder ter qualidade de vida na velhice, como você tem falado aí, né? Ter liberdade, como você disse bem aí, com relação à saúde. Falando um pouco mais do cirurgião vascular, acho que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui não sabem qual é a área de atuação do cirurgião vascular e nem mesmo quando procurar esse tipo de profissional. Acho que tem até muitos colegas médicos que não sabem o que esse especialista, e neste caso, no seu caso, até subespecialista, que você é um cirurgião endovascular também. Conta um pouquinho mais para a gente sobre a sua especialidade e sobre a sua subespecialidade. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, porque é uma dúvida muito comum dos colegas e dos pacientes, né? O cirurgião vascular, ele vai cuidar de todos, de uma forma bem simples, de todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, tanto os arteriais quanto os venosos, e também dos vasos linfáticos. Desde que não esteja dentro do crânio ou no coração, é todos os vasos que a gente vai tratar em todos os segmentos. Por exemplo, essa semana, o consultório, a gente teve um leque, um compêndio aí da cirurgia vascular. Eu vou citar como exemplo. A gente atendeu uma criança de 7 anos que tem uma malformação na mão, um tumor vascular, um tumor benigno, né? Um aglomerado de vasos sanguíneos na mão. A gente fez um tratamento com laser, já sofria com isso há 7 anos, incomodava, né? Você imagina no colégio, as outras crianças comentando e tal. Ele até falava, né, isso afeta até o aspecto emocional, né? Sim. Que ele falava assim, doutor, parece um monstro, né? Por quê? Ele via aquele nódulo, aquele tumor na mão e isso incomoda, né? E a criança às vezes não sabe lidar com essa questão emocional, ainda mais com comentários dos outros colegas, mas em 3 sessões a gente resolveu, né, aplicando no consultório. Então, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe que o cirurgião vascular trata, né? Então, tumores vasculares a gente trata. Outro caso foi de mioma. Mioma se relaciona muito ao ginecologista, né? Mas o cirurgião vascular, nós endovasculares, né, conseguimos fazer uma embolização do mioma e reduzir aquela questão do sangramento, da metrorragia, que às vezes causa até anemia nas mulheres, né? Que era o caso dessa paciente. Ela tinha um mioma muito volumoso, a gente fez a embolização. 2 meses após o tratamento, ela já não tem mais cólicas, já não tem mais escapes e ainda manteve a fertilidade, mantém o útero ali. Esse paciente, ele chegou até você direto no seu consultório ou pelo colega ginecologista? Chegou pelo consultório para tratar varizes. E aí a gente, na anamnese, na nossa conversa, entrevista inicial ali, ela falou, né, sobre o sangramento, que era algo que incomodava. Eu falei assim, olha, a gente consegue te ajudar nesse aspecto. A gente pede, né, obviamente faz o direcionamento para o colega ginecologista, né, pedindo autorização, e ele dá o aval na maioria das vezes. É porque hoje o paciente ele fica com aquela ideia assim, ó, tem um mioma, eu tenho que fazer esterectomia, tem que fazer uma amputação de um órgão, né? Mas hoje existem tecnologias que nos permitem reduzir isso, né, até a possibilidade de um tratamento menos invasivo, né, como esse que a gente fez nessa paciente. Outro caso que o cirurgião vascular trata são as placas de carótida, né, aquelas estenoses, aquelas obstruções na circulação que levam sangue para o cérebro. Então a gente tem 2 maneiras de tratar. Hoje é muito comum a gente fazer uma angioplastia e colocar um stent, igual faz lá no coração. É um procedimento rápido, relativamente simples e seguro, né, para o paciente. E a gente faz também a cirurgia convencional, que é aquela onde a gente faz um cortezinho, disseca a artéria, tira aquela placa de colesterol. E outra coisa que a maioria das pessoas conhece que o cirurgião vascular faz são os aneurismas. A gente atendeu um aneurisma essa semana também, de aorta, de 9 centímetros. Né, um aneurisma gigante. Só que essa é uma doença muito grave, que pode ser até fatal. Então esse paciente precisa ser tratado com brevidade
E a gente usa, hoje em dia, técnicas minimamente invasivas. Antes você precisava abrir a barriga toda do paciente, hoje, com uma punção de um lado, de outro, você consegue tratar, libera o endoprótese. Eu brinco com os pacientes que assim, para facilitar o entendimento deles, a gente vai trocar o encanamento, só que por dentro do próprio encanamento. Uau. E a gente vai navegando ali, orientado para o raio-x e consegue resolver. Então, você vê que a gente tem um leque de tratamentos. A aorta, maior vaso sanguíneo do corpo, até pequenos tumores vasculares na palma da mão a gente consegue tratar e resolver.